Vamos então continuando neste nosso clima de paz, de harmonia, de conexão com Deus, com os nossos mentores. E vamos ter prosseguimento nos nossos trabalhos, que agora é a nossa hora da doutrinária, dos nossos estudos, de ouvir e entender um pouquinho mais das palavras que nos serão enviadas através do capítulo 3, que hoje é o nosso estudo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E pesquisamos então no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando eu era menininha, eu ficava olhando à noite o céu estrelado e ficava imaginando o que haveria, né? O que será que tinha além daquilo ali que eu estava vendo, observando. E a nossa visão, se a gente perceber, é pequena. E daí tu vira para o lado, aumenta, olha para o outro lado, aumenta. E durante o dia mesmo, se tu observar o céu, né, que a gente fala, o universo, a gente vê aquele azul imenso, as nuvens, o sol, a noite, as estrelas, a lua. E eu sempre ficava imaginando o que será que tem além daquilo ali. Que eu conseguia pensar em ver. Porque é muito imenso, a gente não tem nem entendimento do quão grande é o nosso universo. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tem a ver com tudo isso que eu observava e eu entendia. O meu Pai, quem é? Deus. Na casa de meu Pai, quem é a casa de Deus? É o nosso universo. Tudo que Ele criou. E as moradas são os orbes onde a gente habita. E daí agora nós vamos estudar. Vamos ver como acontece isso. Então, no livro dos Espíritos, que eu também fui dar uma olhada, lá na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados. Então era tudo aquilo que eu olhava, tudo aquilo que eu via, aquelas estrelas, ou que eu não via também, mas eu imaginava. É porque a gente via na televisão, existe ET, existe moradores, onde eles moram. Então eu ficava imaginando. Então olha a questão, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Nós habitamos um, né? Que é a Terra. Olha a resposta dos Espíritos. Sim, na Terra, a Terra está longe de ser, como pensa o homem, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Eu acho que o meu slide aqui está muito... Acho que era o homem. Sim, o homem da Terra está longe de ser, como pensa o primeiro em inteligência e em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Então a gente, tem muitos de nós que ainda imaginam e pensam que só a Terra é habitável, que só tem seres humanos e espíritos na Terra. Não é verdade, ali diz, há, no entanto, homens que se acham poderosos imaginam apenas esse pequeno globo tem o privilégio de seres racionais. O nosso pensamento ainda é cheio de orgulho e vaidade, por isso que a gente pensa que somos só nós,
que temos o globo terrestre para habitar. E daí então, depois nós vamos ver a seguir que não é bem assim. Porque quando se a gente desencarna, para onde a gente vai? Né? Tem outros mundos habitáveis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós vamos ler agora. Acho que o meu microfone acessado. O texto que diz ali, ó, muitas moradas na casa de meu pai. E saiu alguma coisa aqui em cima que está atrapalhando. Há muitas moradas na casa de meu pai. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar. E depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então, esse texto, essas palavras são ditas por Jesus, lá na Santa Ceia. E ele veio então dizer que há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele vai voltar, porque ele vai ser crucificado. E ele vai voltar para essa morada e vai preparar um lugar para depois nos receber. Porque bem sabe a gente que nós estamos aqui na Terra para evoluirmos. Cada reencarnação nossa, a gente vem para aprender, para nos lapidarmos, para melhorarmos o nosso espírito, para tirarmos tudo aquilo que não nos serve para chegarmos à nossa evolução. E Jesus, então, veio nos dizer isso. Porque lá quando nós éramos ainda primitivos, antes de Moisés ainda, nós morávamos nas cavernas. Nós não tínhamos ainda entendimento da nossa moralidade. Então, a gente obedecia regras por instinto. A gente saía da caverna para caçar. A gente saía da caverna para pegar comida, para pegar água. A gente vivia lá dentro para se proteger. E aí, então, ali era a nossa morada. Depois, quando Jesus veio nos dar essas palavras, ele veio de uma outra morada. Porque quando a terra foi criada por Deus, já havia outras moradas com habitantes que foram passando pelas mesmas atividades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas montanhas, pelas mesmas aflições que a gente passa agora. E o nosso caminho é chegar nesta perfeição com Jesus. E é Ele que veio nos dizer que a gente tem que se preparar. Como foi feita ali a leitura última da prece, uma reflexão. Cada um faz a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte para que a gente possa habitar diferentes mundos nessa morada de Deus. Porque a gente vai ver depois ali algumas moradas, alguma classificação dessas moradas que a gente habita. Então, na questão 56,
a constituição física dos diferentes globos são a mesma. Então, por exemplo, aqui na Terra a gente observa toda a nossa materialidade, né? As paredes, o nosso corpo, as cadeiras onde sentamos, a mesa, tudo é matéria, tudo envolve matéria. O nosso espírito agora está habitando o nosso corpo físico, que é matéria. Então, os globos têm a constituição física a mesma? Olha a resposta dos espíritos. Não, eles não se assemelham de forma alguma. Então, imagine não. Vamos imaginar agora onde Jesus mora, na habitação de Jesus. O mundo onde ele vive é igual ao nosso aqui? Não. Porque Jesus já é um espírito evoluído, perfeito. E nós ainda estamos a caminho dessa perfeição. Então Jesus habita um mundo totalmente diferente do nosso. Porque lá não precisa mais da matéria. É simplesmente espírito, é simplesmente energia por si só. Nós aqui ainda precisamos da matéria para podermos controlar os nossos instintos, os nossos ímpetos, aquelas coisas que a gente às vezes faz sem pensar. Então a gente está nesse mundo ainda muito material por isso. Mas a cada reencarnação nós vamos modificando isso, porque nós vamos melhorando. Às vezes a gente pensa, olha para trás e diz assim, mas o mundo não melhorou. Melhorou sim. Não é o mundo, é nós. Nós melhoramos. Por quê? Pensem bem, lá no tempo das cavernas, o que a gente fazia? Um olhava meio que atravessado, ou eu olhava, era da outra tribo, que não era a minha, olhava lá na outra caverna, eu não gostava muito daquele, eu pegava e furava o olho, ou arrancava o dente, né? Olho por olho, dente por dente, matava, simplesmente por não gostar, ou por se sentir ameaçado. E hoje a gente já se controla um pouco, né? Acontecem ainda essas coisas de violência, mas não é tanto quanto naquela época. E como é que acontece essa constituição física ser diferente? Porque quando a gente vai evoluindo, se vocês lembrarem, eu vim outro dia aqui falar sobre os fluidos, lembram? Perispírito, pensamento. Então, os nossos pensamentos, como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, o que a gente faz? Os nossos pensamentos vibram conforme ele for bom, o nosso ambiente vai se tornar agradável. No momento que os meus pensamentos forem de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, de dor, aquele ambiente vai ficar triste, sóbrio. Então, assim, são os orbes onde a gente habita. Cada globo tem o seu fluido modificado conforme os pensamentos dos espíritos que ali habitam. Então, por isso ainda temos muito mal ainda entre nós, porque ainda não vencemos. Só vamos vencer o mal quando só tivermos bondade, caridade, amor, que isso tudo
37. A constituição física dos mundos não sendo a mesma, né, como a gente viu, então, se vocês lembrarem, a gente já viu que já aconteceram várias viagens entre outros planetas, né? Já foram lá em Marte, já foram lá na Lua. E quando eles chegam lá, eles colocam aquelas sondas para analisar o solo daquele globo. E é totalmente diferente de nós. E daí eles retornam e dizem que não encontraram nada, não encontraram ninguém, não encontraram habitante nenhum. Por quê? Porque não é igual. Pode ter habitantes lá que eles nem percebem, a gente não percebe, porque a gente não tem esse entendimento. A gente não tem essa capacidade ainda de saber que lá existem seres diferentes fisicamente de nós, devido à sua evolução. Então, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se que há uma organização diferente para os seres que o habitam? Já respondi. Sem dúvida. Assim como em vosso mundo, os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, se aqui entre nós, na Terra mesmo, nós temos habitantes diferentes do que nós, imaginem outros orbes onde há vida também. Porque olha só, lá na água tem os peixes e os corpos físicos são totalmente diferentes de nós. Algumas semelhanças. Os pássaros no ar também. Então, a gente percebe que não são semelhantes. Questão 172, também do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: todas as nossas diversas existências realizam-se na Terra? Aqui tem a pergunta, ó. Quando a gente reencarna, porque a gente reencarna, né? A gente desencarna, volta para a parte espiritual, chega lá, a gente percebe através da nossa consciência o que a gente fez aqui, o que a gente não fez, o que a gente fez de bem ou fez de mal, o que a gente deixou pela metade, o que a gente não fez, o que a gente não reparou, o que a gente não perdoou, o que a gente não foi perdoado, que a gente não se perdoou, que a gente não se acolheu, e daí a gente retorna para a parte espiritual, chega lá, percebe tudo isso, entra numa fila, novamente, faz o seu planejamento e retornamos para a Terra. Olha a pergunta: todas as nossas existências vão ser na Terra? A resposta dos espíritos para Allan Kardec: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. A existência no mundo terreno não é a primeira e nem a última. E é uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Então, logo depois nós vamos ver, para estudo, algumas das classificações desses mundos os quais a gente vai habitar ou já habitou. Então, olha só, não vai ser a primeira e nem a última vez que nós vamos vir na Terra. Porque a gente já habitou um mundo primitivo, bem primitivo, antes de estarmos nessa condição que nós estamos agora. Porque quando nós estávamos no mundo primitivo, nós éramos simples
estávamos no mundo permitido. E daí fomos, através do desencarne, da reencarnação, do desencarne, da reencarnação, das idas e voltas, nós vamos evoluindo. Essa é a nossa meta. E a gente pensa que não evolui, mas evolui. Ah, mas eu não melhoro. Melhora, já vamos bem piores. Até o nosso corpo, a gente, se olhar lá no tempo das cavernas, como é que a gente era, né? Éramos truculentos, muitos pelos, e hoje o nosso corpo já é mais bonitinho. Naquele tempo nós não tínhamos nada de desenvolvimento tecnológico, nós não tínhamos luz. Nós vivíamos dentro do escuro lá nas cavernas. E daí, de repente, entre nós vieram espíritos mais desenvolvidos de outro orbe que já existia, outros orbes que já estavam a caminho da perfeição também antes de nós. E vieram para cá para nos ajudar. E nos ensinaram a descobrir o fogo, nos ensinaram a lapidar as pedras para fazer instrumentos, utensílios, e a gente foi evoluindo. E daí então, questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Será? Será que eles são parecidos com nós? Sem dúvida, eles têm corpos, pois é preciso que o espírito se revista de matéria para poder agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que achegaram os espíritos. Então, quanto mais evoluído o espírito, o nosso corpo físico vai ser mais sutil, mais leve. Então, imaginem Jesus, que é um ser superior. Jesus tem corpo físico? Tem? Ele tem o espírito. Para chegar aqui há 2000 anos e 25 anos atrás, ele teve que fazer um processo dolorido, gente. Porque o perispírito dele é só luz. O nosso perispírito, se vocês lembrarem na outra aula, eu falei para vocês, na outra doutrinária, que nós manipulamos e o fluido e o nosso perispírito é vaporoso. A gente pensa que é leve, mas ele é pesado. E Jesus é pura luz. Então, para ele encarnar aqui na Terra, ele teve que fazer um processo muito dolorido. Porque imagina, ele foi passando todos os mundos até chegar no nosso mundo, que é pura matéria. E ele teve que se prender ali dentro daquele corpo físico igual ao nosso. E ele era um ser de luz. Então, os corpos não são iguais, porque depende da nossa evolução. Por isso que, se a gente olhar lá para trás, lá, a gente não trouxe aqui, mas a gente tem uma evolução. Os nossos corpos, a gente diz, né, que nós viemos do macaco. Então, os nossos corpos foram se aperfeiçoando à medida que a gente foi evoluindo, porque a gente nós não necessitamos mais daqueles corpos antigos lá de trás, porque agora nós já temos luz, nós temos água, a gente tem um pouco de saneamento, né, de saúde, de médico, de
vez mais nos transformando. E vamos chegar até não termos mais esse nosso corpo físico. E daí nós vamos nos encontrar lá. E daí a gente vai se olhar e vai dizer, nossa, eu lembro de ti entrando daí. E é isso que faz diferença entre os mundos que devemos percorrer, pois há diversas moradas na casa de meu Pai, e assim vários graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na terra, com outros, no entanto, o mesmo não acontece. Então, muitos de nós que já estamos aqui estudando, conhecendo, a gente sabe que essa evolução está acontecendo. E aqui, para estudo, eu não vou apertar naquele X, porque eu estou com medo de apagar tudo. Então, eu vou... Aqui é para a classificação dos mundos. Essa classificação, gente, é só para estudo nosso aqui, tá? Então, nós éramos, como a gente viu, esse aqui, primitivo. Bem lá no início, quando a Terra foi construída, foi criada por Deus, que enviou Jesus para ser o nosso governador. Jesus é o nosso exemplo maior. É aquele ser, aquele espírito mais perfeito que esteve entre nós para nos ensinar a fazer essa caminhada aqui, até chegarmos nesse mundo celeste. Então, nós éramos primitivos, né, bem simplesinhos, éramos átomos, depois somos minerais, vegetais, animais, homens, e daí fomos aprendendo e chegamos em provas e expiações. E aqui está a Terra, que somos nós. Nós estamos nesse, olha só, no segundo lugar. No segundo. Então, o convite é estudar, se esforçar, cada um fazendo a sua parte. Se eu sei que eu não tenho paciência, eu vou aprender, eu vou me esforçar a ter paciência. É difícil? Sim, é difícil. Mas é um passo de cada vez. E a gente tem irmãos ao nosso lado que podem nos ajudar. Se eu não posso sozinho, eu peço socorro. Nós estamos todos agora aqui sendo socorridos. Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas necessidades e cada um com os seus merecimentos. Aqui agora nós estamos recebendo as energias necessárias para nós podermos nos desenvolver e sair dessa situação aqui. Então vamos aproveitar. Cada um fazendo a sua parte. Depois nós vamos passar para esse aqui, os regenerados. Aqui, gente, tem muito mal e bem junto, mais mal do que bem. Por isso que a gente ainda vê muita coisa ruim. E daí nós, quando chegarmos nesse mundo regenerado, ainda vai ter mal. Vai ter mal e vai ter bem. Mas aqui o bem vai superar o mal. E depois, isso tudo acontece com as nossas idas e vindas. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui agora. Então, aqui regenerado. Dos regenerados, nós vamos para os ditosos. E dos ditosos, nós vamos para o celeste. Bem pertinho de Deus aqui, Nós não vamos mais ter esses corpos aqui. Aqui é só espírito, só luz, só paz, só amor. E vamos ver o que vai vir depois aqui. Então aqui está a classificação. Primeiro os mundos primitivos.
primitivos, mundos de provas e expiações, onde nós estamos. Aqui nós temos dor, nós temos doença, nós temos maldade, nós temos alegrias, nós temos tristeza, nós temos arrependimentos, nós temos acolhimento, também temos muito egoísmo, muito orgulho, tudo aqui, ó. E vamos melhorar tudo agora, hoje? Não. Ainda voltaremos muitas vezes. Depois nós vamos para os mundos regenerados, os mundos felizes e os mundos celestes. Vamos ver se vai dar tempo de ver cada um. Olha só, mundos primitivos. Olha nós como era bonitinho, ó. Né? Bem fortinho. São as nossas primeiras encarnações. Nós tínhamos uma inteligência rudimentar. Nós tínhamos uma forma humana sem beleza. Nós tínhamos instintos. Nós não tínhamos indústrias e nem comércio, porque nós morávamos lá nas cavernas, né? Olha só. Totalmente diferente. Então, as nossas primeiras encarnações éramos assim. Depois, nós, com a nossa caminhada, né, lá de primitivos, nós chegamos aos mundos de expiações e provas, que é agora o nosso segundo passo. Então, observem aqui, ó, que daqui das cavernas a gente deu um salto e se tornou ainda, ó, rude ainda, ó. O mal predomina sobre o bem. Superioridade da inteligência em grande número de espíritos difere do mundo primitivo. Aqui vieram espíritos de outros orbes para nos ajudar a impulsionar o nosso desenvolvimento técnico e também para nos desenvolver a moral, só que nos perdemos e daí estamos sofrendo e aprendendo. Já realizamos progressos anteriores. Aqui nós viemos espiar as nossas faltas, mas nem todos. Ainda continuamos aqui, ó. São como estrangeiros, aqueles que vieram nos ajudar são como estrangeiros. Eles vieram expulsos, eles vieram de outros mundos que eles estavam lá fazendo mal. Então eles vieram para cá, eles eram maldosos, e eles precisavam sair do meio lá do povo, porque eles queriam ser bondosos, eles queriam suprimir, eles queriam tirar o mal do meio deles. Então, Deus foi tão bondoso que trouxe eles para cá para nos ensinar. Vieram por causa da obstinação do mal, ó. Eles eram obstinados ao mal. E lá nesse mundo deles, eles estavam se transformando em regenerados. Então eles precisavam sair de lá. E vieram nos ensinar, porque nós não tínhamos conhecimento do fogo, da técnica, de nada, da escrita, da leitura. E eles eram maus, mas eles vieram nos ensinar essas coisas boas. Essa foi a vontade de Deus, de nos permitir aprender com eles. Então vamos agradecer. Depois desse mundo que nós já estamos na transição. Nós estamos passando agora a sermos esse mundo dos regenerados. Então daqui a pouco nós vamos nos perceber, nós vamos nos encontrar neste novo mundo, onde, olha só, o bem vai prevalecer o mal. Ó, é a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada, que é a paixão do mal, né? Ó, nós
deixar tudo isso aqui para trás, gente, ó. Nós vamos deixar o orgulho, nós vamos deixar a inveja, nós vamos deixar o ódio. Já não vão mais existir na nossa essência. Quando a gente entender, nós vamos ter que entender, nós vamos ter que compreender aprender a não sentir orgulho, não permanecer, porque a gente ainda pode sentir esse orgulho, a inveja, o ódio, mas não vamos permanecer com eles no coração, porque daí a gente já sabe, já entendeu que não necessitamos deles para nossa sobrevivência, para nossa existência. Ainda vai ter provas, ainda vamos ter provas. E daí então nós vamos para um mundo ditoso ou um mundo feliz, quando a gente deixar tudo aquilo lá. Ó. O bem predomina sobre o mal. Aqui vai ter mais o bem. Ao predomínio do bem sobre o mal, não há mais provas nem expiações. Beleza, né? Eu já queria estar. A forma do corpo ainda é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada, sem doenças e as vicissitudes da matéria. Vamos trabalhar, né? Vamos nos esforçar. Quero encontrar todos vocês lá junto comigo. Aqui ainda um mundo ditoso, né? Leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos. Porque o nosso espírito aqui, ele sofre, porque ele está preso dentro de nós. Ele não pode sair por aí, porque ele está presinho aqui. A infância é curta ou nula. Não há guerra entre os povos. Ah, que maravilha. Só que essa evolução nossa não dá saltos. Nós não podemos sair hoje aqui, ó, e amanhã sermos lá felizes e ditosos. Porque nós temos que passar por todas essas dificuldades. E a gente tem que aprender a passar por elas. A gente viu ali, né, a fé transporta o mundo da vida. Aqui, então, nós vamos chegar no mundo celeste, morada dos espíritos puros. Jesus, ó, Cristo, os Cristos moram lá. Nós vamos ser Cristos, todos nós. Jesus foi um. Na terra temos necessidade do mal para realçar o bem. Nos mundos celestes, tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Então é isso que a gente está aprendendo. Então vamos lembrar que a nossa caminhada, que a nossa morada hoje é aqui na Terra, mas daqui a pouco estaremos no mundo celeste. E que depende de cada um de nós, do nosso ânimo, da nossa vontade, da nossa perseverança, do nosso amor, da nossa humildade, da nossa